Olá, tudo bem com você? A partir de agora estamos juntos no Outra Conversa. A nossa convidada de hoje é muito conhecida dos paranaenses, principalmente para quem acompanha o esporte. É a Delizê, vocês conhecem ela como Delizê Teixeira. Durante 8 anos ela foi repórter de esportes aqui da RPC TV, mas ela deu uma guinada na vida, mudou até o nome, né? Agora é Delizê Marinho. Delizê, o que você está fazendo hoje? Olha, um pouco de tudo, mas eu estou completamente dedicada à arte, cinema, televisão, teatro e também, que é um lado bastante forte, que eu venho trabalhando há bastante tempo como assistente de direção. Então nós vamos ter uma conversa muito legal com a Delizê Marinho. Eu queria mostrar uma cena que ela fez há uns anos atrás. Vamos ver que cena é essa, Delizê. Esse é um curta-metragem chamado Lágrimas, que eu fiz para um Festival de Cannes. E foi com uma equipe muito bacana, Vanessa Jardim, que é uma atriz excelente, a direção do Fabiano Moura, que também é um diretor jovem, mas que tem uma visão super bacana e agora até vai dirigir um longa. Me convidou. E conta pra gente como é que foi essa guinada na sua vida. Você trabalhava aqui na RPC TV, era repórter de esporte, com uma trajetória brilhante pela frente, inclusive. Saiu daqui, foi para São Paulo, foi trabalhar no Sport TV e lá você teve essa mudança. O que aconteceu? Olha, eu vou te confessar que hoje eu cheguei aqui, foi assim, bateu uma saudade incrível, porque, enfim, foram anos incríveis, eu aprendi muito, tive pessoas maravilhosas no meu caminho que me ensinaram demais e todas essas lições eu carrego até hoje junto comigo. Mas eu cheguei a um momento em São Paulo em que eu realmente estava um pouquinho cansada da rotina, do futebol, de transmissão. Eu queria continuar acompanhando o esporte olímpico, pena que não tem Olimpíadas todos os anos, né? Então, eu fui me desgastando mesmo, assim, a relação com o trabalho foi sendo desgastada. E aí, um dia, um diretor até da Globo, que me conhecia como apresentadora também, me sugeriu, por que você não faz um curso de teatro que vai te ajudar muito como apresentadora e tal, vai ser bacana para você. Eu falei, legal, que escola que eu procuro aqui em São Paulo? Por que você não estuda na do Ulisses Cruz, a Globo SP? Eu falei, bacana, e eu entrei assim, na verdade, sem compromisso nenhum, mas quem conhece o palco, todo mundo fala, né? A partir do momento em que você é picada por aquele bichinho da arte, da atuação, do palco, foi impossível largar. E daí como é que foi a sua rotina nesse período? Você continuava ainda no Sport TV e fazendo o curso? Era uma loucura, porque eu trabalhava todo dia, né? Aquela coisa, esporte não tinha muito horário. Tinha dias até que me ligavam 3 horas da manhã, tal time está chegando de tal cidade, vai para o aeroporto. É aquela loucura, né, que todo mundo conhece da vida de um repórter. E depois disso eu estudava à noite, saía do trabalho, ia para o curso, e era um curso super intensivo, todos os dias, horas e horas e horas, durante 2 anos. Então, posso te dizer que foram 2 anos que eu tive que ter muita resistência para estudar, para continuar com o trabalho super bem, né, porque, enfim, eu sou uma pessoa que eu me considero bastante certa no trabalho, bastante dedicada, então eu não consigo fazer as coisas pela metade. Então eu me dedicava muito a um e muito a outro. E eu queria ter continuado mais tempo com essa relação, mas chegou um momento em que realmente a Globo pediu para eu decidir, porque eu comecei a me envolver com curta-metragem, com teatro, e aí eles falaram, bom, ou você é repórter ou você é atriz, né? Não dá mais para levar as duas coisas. E foi difícil essa decisão para você? Foi muito difícil. Eu demorei uns dias para me decidir e quando eu tive certeza do que eu queria, eu liguei para o Emanuel Castro, que foi um anjo na minha vida na Globo, que era diretor de eventos na época, depois diretor do Sport TV. Enfim, uma pessoa que me deu diversas oportunidades incríveis, inclusive ir para as Olimpíadas de Atenas. Foi uma pessoa que me deu muito, muito apoio. E eu liguei para ele e falei, Manuel, eu estou querendo sair. Contei, né? Ele sabia, ele é uma pessoa que acompanhava muito o que estava acontecendo comigo. E ele falou, você tem certeza? De repente, os dois começaram a chorar no telefone, porque
Imagina, Era a sua vida até então? Era a minha vida, 10 anos com coisas incríveis, experiências incríveis, pessoas que eu convivia todos os dias, de repente você devolve teu crachá, você não pode mais entrar naquela empresa. Foi um choque, foi sofrida, foi uma separação sofrida, digamos assim, mas que foi para um bem maior. Eu estava num impasse realmente, eu precisava me definir. E qual foi o primeiro papel que você fez já como atriz? Como atriz, logo em seguida disso, foi um curta-metragem com o Ulisses Cruz, Noturno, se chamava, bem underground, era um curta-metragem até bem pesado, em que eu fazia uma prostituta. Depois foi a peça Bodas de Sangue, que eu até vim para o Festival de Curitiba com essa peça, foi muito legal. Terror e Miséria do Terceiro Reich, com o Zeca Bittencourt, que é outra pessoa também da Globo. Enfim, de certa forma, eu continuei ligada às pessoas, enfim, de outra área da Globo, mas comecei a fazer trabalhos bem bacanas, assim. Você já fez, você está nessa área desde 2000 e... Desde 2008, intensivamente, desde 2006, você já estudando. tem muitos espetáculos, bastante coisa que você produziu, você participou nesse período. Tem bastante coisa. O último que eu fiz, que foi maravilhoso, foi o Ligações Perigosas. Que foi aqui no Festival de Teatro de Curitiba. A gente trouxe também para o Festival de Curitiba, ficou em cartaz em São Paulo 6 meses, depois a gente trouxe para cá, que era com a Maria Fernanda Cândido, Marra Descartes, Sabrina Greve, nossa, enfim, o elenco inteiro, Laura Neiva, Ivan Capu, era digamos assim, um elenco estelar. E eu tive a oportunidade de participar desse elenco, eu fui convidada para substituir a Cris Couto, que também é uma atriz super renomada, de larga experiência. E foi incrível, porque eles me abraçaram de uma maneira, me receberam naquela peça e era uma aula. Além de tudo, você está com profissionais incríveis do seu lado, então eu tive momentos maravilhosos que eu aprendi muito e me senti muito feliz. Aquele momento eu fico arrepiada, dos aplausos no final do espetáculo é um sentimento, uma emoção que eu passei a entender um pouco os atletas, o outro lado, o que eles sentiam no momento de uma vitória, de uma medalha. É realmente uma emoção bem forte. Vamos dar uma olhada numa outra cena que nós temos sua aqui. Você disse que é de um curso, né, que você participou. Essa é uma cena de comédia com o André Saporetti, que é um ator que trabalha muito com musical em São Paulo. Cantor, né, ator. Você tem alguma preferência entre o drama, entre a comédia? Ou tudo na sua cabeça acaba se misturando quando você atua? Por personalidade, eu já sou uma pessoa bastante dramática. O drama, para mim, é muito fácil. Eu leio um roteiro, se ele se precisa de emoção, eu já começo a chorar. É uma coisa fácil de eu buscar. A comédia, você tem que ter realmente muita cara de pau. Você tem que se desprender, se jogar de cabeça e se divertir. E é uma delícia também. Tudo é gostoso, mas são atuações bem diferentes uma da outra. O curitibano é tido como fechado, né? Difícil de se abrir e tudo mais. Para você fazer um curso ainda mais do Ulisses Cruz, você teve que derrubar todas essas barreiras. Foi difícil para você isso? Foi bem difícil. Ainda mais que eu saía do trabalho, né? Aquela coisa, repórter, todo meu cabelo, né? Era tudo certinho, eu saía maquiada, roupa, né? Chegava no curso, a primeira coisa que eles mandavam eu fazer era tirar tudo. Tira a maquiagem, coloca uma roupa preta, assim, eles querem a pessoa em branco, realmente, papel em branco, que eles dizem, que é para o diretor realmente enxergar o ator. Que se o ator está todo montado, ele pronto, já está vendo, né, um personagem pronto. Então ele precisa ver realmente além disso, né, o que está na alma desse ator. E eles falavam muito, eles diziam, você precisa quebrar, a gente precisa te quebrar, é um termo que eles usam muito. Que são jeitos, né? Você segue anos fazendo de uma maneira, falando de uma maneira, um tom de voz, uma métrica, né? E, de repente, você tem que quebrar tudo aquilo. Tudo que eu fazia como repórter não funcionava como atriz. Então, foi complicado até eu conseguir entender e realmente relaxar, que não era... Era um novo começo mesmo, um novo aprendizado e eu tinha que começar do zero. E nessa fase, até que ponto a formação que você teve como jornalista te ajudou no trabalho de atriz?
Muito, muito. Inclusive é engraçado que quando eu estava nessa dúvida ainda se eu deixava ou não o jornalismo, um dia eu estava conversando com o Rodrigo Lombardi, e ele também tem uma experiência, enfim, estudou jornalismo, e eu falei, eu estou pensando em fazer isso, em largar o jornalismo e me dedicar à atuação. Ele falou, nossa, você não vai jogar fora nada do que você aprendeu até hoje, pode ter certeza que o seu diferencial vai ser a compreensão que você vai ter em relação a tudo, sobre o texto, e é realmente muito verdade. Quando a gente recebe um texto de teatro ou qualquer coisa, de televisão, cinema, o nosso olhar como jornalista, o nosso olhar mesmo é muito amplo. A gente enxerga coisas que as pessoas não costumam buscar ou enxergar, ou não costumam se interessar, sabe? De pesquisar mesmo, de entender o que tem nas entrelinhas. Então, isso eu carrego muito comigo. Tanto que o diretor que eu trabalho, sempre que ele recebe um texto, que convidam ele para fazer alguma coisa, ele passa para mim antes. Leia, veja se é bom mesmo, e depois, se for, você me fala se vale a pena. Sempre passam tudo para eu, enfim, ver se está legal, realmente, refazer, reescrever roteiro. Então, a gente tem realmente um outro domínio. Eu sinto isso. Eu tenho uma outra segurança, um outro domínio sobre o que eu estou fazendo, sobre o que eu estou lendo. Antes da gente continuar nossa conversa, Delizé, vamos matar um pouquinho de saudade do seu tempo de repórter. O Rally dos Sertões está completando 10 anos. É considerado o maior de velocidade da América Latina e o terceiro maior do mundo. São cerca de 5.000 quilômetros de estrada, atravessando 5 estados. E é para lá que a dupla Marco e Armando está indo. O Campeonato Mundial Pré-Olímpico de Ginástica Artística vai ser disputado aqui, no Arrowhead Pond, um dos ginásios mais bonitos e bem estruturados da Califórnia. Um campeonato pré-olímpico reúne a elite da ginástica mundial. O polo aquático brasileiro está entre os melhores do continente americano. Mas para entrar para o seleto grupo dos melhores do mundo, eles ainda vão ter que atacar bastante. De alta performance começou a ser praticado no fim da década de 90 no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. E entre os inovadores estava o paranaense Luiz Cani, hoje o piloto do menor paraquedas do mundo. Também fazem a ginástica do Brasil crescer a cada dia. A primeira vez que uma seleção brasileira de ginástica veio à Ucrânia foi em 1998. Naquela época, o Brasil estava longe de ser um dos países mais fortes no esporte. Hoje a realidade é outra e os próprios ucranianos admitem. Mas a maior surpresa estava reservada para o último dia de competição, quando Daiane dos Santos encantou a todos com a coreografia no solo, com um salto inovador, o duplo escarpado, o lugar mais alto no pódio. Uma medalha de ouro na ginástica artística, enfim, era brasileira. Delizé, o que você sente quando você vê essas imagens? Saudades. Não, e a cara de menininha, gente do céu, e né? Correu o mundo, né? Estados Unidos, Ucrânia, Atenas. Isso eu sinto muitas saudades. Não, foram anos maravilhosos. Se eu pudesse repetir algumas coisas ali, com certeza. Bom, fala um pouquinho pra gente desse espetáculo desse ano do Palácio Avenida, o que ele tem de novo e como é que está sendo essa experiência, é o segundo ano que você dirige, mas como é que está sendo para você trabalhar também com a direção de um espetáculo? É um espetáculo que dá bastante trabalho, né? Eu trabalho com 2 diretores, que é o Vado Gonçalves, que é o diretor de criação, que é da agência B. Ferraz de São Paulo, que tem a conta do HSBC, e o Ricardo Riso, que é o diretor artístico, sou assistente dele. Então, é claro, a gente se divide ali na direção de todo mundo, de tudo que tem que ser feito no espetáculo. Dá trabalho. São muitas crianças, a gente precisa ensaiar as crianças, precisa ensaiar os atores, os instrumentistas e de toda a parte técnica, né? Você tem que montar tudo, né? Você vai desde a luz, cenário, atuação, e para fazer tudo isso funcionar ao mesmo tempo não é fácil não, dá bastante trabalho. Você me falava antes do programa que, diferentemente de quando você é uma jornalista contratada, você
vai pegando o trabalho à medida que o trabalho vai surgindo, né? Você não tem, assim, aquela segurança de que no mês que vem você vai estar trabalhando. Como é que é isso? Isso é muito comum no meio dos artistas, né? A não ser quem tem um contrato já de anos, assim, com a Globo, enfim, não tem contrato por obras, né? Mas o pessoal está bem acostumado a sofrer com isso, né? Mas, olha, trabalho sempre tem. Sempre tem. É impressionante. Esse ano eu não parei, não consegui respirar. Eu terminei um trabalho em São Paulo, que era a direção do stand da GM, no Salão do Automóvel, que a gente tinha 70 atores, bailarinos, a gente tinha musical, tinha apresentação, tinha cenas. Foram 30 dias insanos. Eu saí de lá, no dia seguinte eu vim para Curitiba para começar o HSBC. E saindo daqui eu já tenho um monte de coisa para fazer em São Paulo, e longa, e curta. O longa então, você ainda não fez nenhum? Longa ainda não. Mas qual esse a expectativa que você está tendo aí com esse longa? O que você vai fazer? Olha, eu tenho 4 longas para fazer esse ano. 2, na verdade é uma trilogia, mas a gente grava 2, filma 2 o ano que vem, que é um filme de ficção científica, de ação, vai ter... Eu não posso falar muito do filme, mas eu digo que vai ser uma coisa grande. Tem ator de fora, vai ser uma produção internacional e eu tenho um personagem bem bacana, bem marcante no filme. O outro é de um diretor da Globo também, o Luiz Antônio, e ele, enfim, já me fez o convite, ainda não me apresentou o papel, mas já falou assim, ó, assim que eu for para São Paulo, porque ele vai montar essa produção em São Paulo, a gente vai sair para jantar e eu vou te apresentar teu papel. Então, eu já estou com esse garantido. E o Fabiano Moura, que é um diretor que fez o curta comigo, Lágrimas, ele me ligou um dia para falar assim, olha, acabei de fechar um longa-metragem e eu fechei por causa do curta, do Lágrimas. Eles adoraram o curta-metragem. Falei, bom, mereço um papel, né? Ele, não, lógico. Então, assim, tem... Às vezes tem que se oferecer também, senão não consegue. Tudo é relacionamento, na verdade. A gente tem tem isso, tem aquilo, mas o relacionamento é o que conta. As pessoas lembram dos amigos, lembram dos atores que já trabalharam. Claro que cada teste, eu sei, porque eu faço muito casting também de atores como diretora, então... Metade, metade. As pessoas que você conhece, as pessoas que você sabe o que vão render, as pessoas que você sabe que funcionam em cada tipo de papel, e outras que realmente vêm e te surpreendem. Você tem que, né, pegar essas pessoas, não tem como. Então, vai mesclando. E tempo para uma produção, por exemplo, um longa-metragem? Você disse que nos próximos 6 meses você vai ter aí pelo menos 3 filmes para fazer, 3 ou 4 filmes. Qual o tempo, como é que você vai administrar esse tempo, o tempo que leva para cada produção? Então, depende do tipo do filme. Por exemplo, esse do Fabiano é um filme bem... que mostra o cotidiano mesmo brasileiro, tem as diferenças de classes sociais, mas é uma coisa mais fácil de ser produzida. Não quer dizer que a atuação seja... Enfim, a atuação é a mesma. Mas a gente consegue filmar em menos tempo. 1 mês de filmagem fecha o filme. O de ação é bem mais complicado, porque as cenas demoram muito mais tempo. Agora, em dezembro, eles vão filmar uma cena que é enorme, que envolve avião, helicóptero, isso, aquilo, enfim. Então, é uma produção que você demora pelo menos 3 meses para fechar. E o do Luiz também é um pouquinho... 1 mês e meio. Normalmente, os filmes demoram entre 1 mês e meio e 2 meses. E os que são mais trabalhosos, uns 3 meses. Bom, você está em São Paulo, né, que é praticamente a capital cultural do país e tudo mais. Mas, né, nessa área artística, o Rio de Janeiro é muito mais efervescente, né, do que São Paulo. Você tem planos de se mudar para o Rio de Janeiro? Onde você está hoje é o lugar ideal? Eu tenho muita vontade de ir para o Rio. É um planejamento que eu estou fazendo para talvez... realmente concretizar no 2º semestre do ano que vem. Porque tem uma diferença. São Paulo é muito forte no teatro e no cinema. Eu tenho uma peça de teatro para fazer também que eu estou fechando para ver se a gente consegue estrear aqui no Festival de Curitiba. E depois ir para São Paulo e para o Rio, enfim. Mas São Paulo é muito forte no teatro e no cinema. As pessoas estão lá. No Rio, agora o teatro se fortaleceu novamente, porque teve uma época...
de baixo, assim, nossa, incrível no Rio. Agora cresceu novamente. Mas a televisão, aquela coisa, para quem quer fazer televisão, quer fazer novela, é o Rio de Janeiro. Você está em São Paulo, as pessoas esquecem de você, não lembram que você existe, não adianta. Você tem que estar lá, elas têm que ver sua cara, você tem que estar presente, fazer teste. Então, tem isso. E eu estou com um pouco de vontade de agora aparecer de novo e tentar voltar para a televisão. Você mudou o teu nome, né, de Delizê Teixeira para Delizê Marinho. Isso foi também, de certa maneira, para mudar, para marcar esse rompimento ou essa mudança do jornalismo para as artes? Um pouco. Um pouco foi disso, porque eu tinha uma raiz muito profunda no jornalismo. E eu demorei um pouco para me desvencilhar realmente, tipo, ok, esta foi uma fase, agora é uma nova fase. Eu carregava muito, né? É porque eu fiz isso, é porque... Não adianta, eu tinha que realmente deixar isso para trás um pouquinho para conseguir começar uma nova história. A outra é que esse nome é o nome da minha avó paterna e ela sempre foi uma pessoa muito forte, uma pessoa que, enfim, fazia várias coisas que na época dela não eram comuns. E eu, de certa forma, me considero uma pessoa que sempre foi muito corajosa, que se jogou de cabeça, que não teve medo de tentar, de ir atrás dos sonhos, do que queria mesmo. Sempre dei a cara para bater. Não que isso tenha sido a melhor decisão da vida, mas eu me identifico muito com ela. Então, eu quis usar esse nome realmente porque é um novo começo. Eu sei que eu vou precisar de força, muita vontade, então eu quis fazer essa mudança. E o seu pai nem ficou bravo com a mudança, não, porque afinal de contas era o nome da mãe dele? Não, ele gostou. Ele ficou emocionado até. Curtiu. E planos que você tem agora, digamos, para 2013, além de fazer esses filmes e essa possibilidade de mudanças? Tem mais algum sonho agora como atriz? Olha, estrelar uma novela das 8. Se eu conseguir... Inclusive na Globo você já fez alguns papéis, né? Fiz coisas curtas, pequenas, participações, mas fiz. E é uma loucura aquilo, é uma máquina tão forte que é difícil você fazer participação, porque está todo mundo tão entrosado, aquela coisa está... E você fica quase que atropelada pelo que está acontecendo, né? Então, é diferente você estar lá bastante tempo, passar por todo o período de preparação dos atores, de entrosamento com os diretores, com os outros atores, as pessoas ficam muito mais relaxadas, né? Então, é bem difícil. O ator que vai fazer uma substituição, ou uma substituição em peça, ou participação em alguma novela, não, só está fazendo uma pontinha, não. É difícil, é bem difícil fazer esse papel pequenininho. Inclusive, você fez uma repórter numa dessas participações, né? Amor em 4 Atos, era um episódio com a Aline Moraes, direção do Bruno Barreto, era uma microsérie. E olha que eu fui fazer uma repórter, falei, nossa, tô tranquila, né? Imagina, 2 minutos ali, a gente foi gravar no centro de São Paulo, Bruno Barreto estava dirigindo, e aí ele falou, essa cena é tão curtinha, daqui que eu vou fazer a câmera. Bruno Barreto na minha frente com a Red, que é uma câmera que eles usam muito em cinema, ela tem uma lente, tem um espelho, não sei direito explicar como é que é, mas você fica se vendo aqui e eu vi o Bruno atrás e aquilo foi me dando um nervoso. Falei, gente, o Bruno Barreto está fazendo a câmera para mim. Eu brinquei com ele até, falei, não dá para você voltar lá para o monitor, não? Ele dava risada. Mas são as novas emoções da vida, né, Delizê? São. Delizê, muito obrigado pela sua participação no Outra Conversa de hoje. Eu conversei com Delizê Marinho, atualmente atriz, que está também na assistência de direção do espetáculo de Natal do Palácio Avenida. Obrigado pela sua participação e se você gostou desse programa, entra no site da OTV, otv.tv.br. Lá você pode rever este programa, indicar para os amigos e rever os outros programas também da grade da OTV. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.